Você precisa saber esses detalhes práticos sobre a prescrição intercorrente. Caso contrário, o seu cliente pode dançar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 120. É isso aí. Há 120 dias eu venho te trazendo todos os dias uma lição prática, para que você possa melhorar nas suas execuções, para que você possa ter uma execução cada vez mais efetiva, para que você possa entregar para o seu cliente o direito que ele foi buscar no seu escritório e também para que você possa melhorar na prática da sala de audiência. Eu tenho revezado sobre esses dois assuntos e hoje o nosso assunto está ligado à execução, mais especificamente sobre a prescrição intercorrente, um grande fantasma que atormenta o credor, né? A pessoa tem o crédito, procura a justiça, mas por duas razões na execução, o crédito pode acabar sendo considerado prescrito, ou seja, ganhou, tem o crédito, mas não vai levar. E é exatamente sobre duas situações que eu quero te dizer. Como você sabe, o Código de Processo Civil fala que a prescrição intercorrente, ela tem dois gatilhos iniciais. Quando que começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, segundo o CPC, né? Segundo o CPC, esse prazo começa quando o credor é intimado da tentativa frustrada de citação do devedor. Então, ele iniciou a execução, entrou lá com a execução de um título extrajudicial. Tenta citar o devedor não é encontrado, de acordo com o CPC, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. Da mesma maneira, quando o devedor é encontrado, mas aí o credor tenta fazer a penhora de um bem e ocorre a primeira tentativa frustrada, ou seja, entrou com pedido de cumprimento de sentença, pediu para o juiz penhorar dinheiro, o juiz tentou penhorar dinheiro no cisbajude, não conseguiu, intimou o devedor, inicia-se o cômputo do prazo da prescrição intercorrente. E duas situações que eu quero chamar a sua atenção hoje. E no caso da dívida solidária, então tem dois condenados, tem dois réus. Um é citado e o outro não. A citação de um dos réus interrompe o prazo da prescrição com relação ao outro? Ou não? Só interrompe com relação àquele que foi citado, só interrompe não, né? Só não inicia o cômputo do prazo com relação àquele que foi citado, e aquele que não foi encontrado, aí sim inicia o cômputo do prazo da prescrição? A resposta correta é a primeira. Se são dois executados, um foi devidamente citado, ou seja, com relação a ele, não começou ainda a correr o prazo prescricional. O outro, ainda que devedor solidário, não foi encontrado para ser citado, e o credor é intimado dessa situação, com relação ao não encontrado, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. Outro detalhe, a dívida é uma dívida solidária, ou seja, os dois réus são condenados a pagar lá R$10.000. E aí, o credor encontra patrimônio com relação a apenas um deles. Encontra dinheiro, R$10.000, na conta do devedor A. E no devedor B não encontra nada. E aí? Significa que só se interrompeu a prescrição em relação ao devedor A, que encontrou patrimônio, ou interrompe em relação aos dois? E a resposta correta é, quando se trata de dívida solidária, ou seja, devedor A e devedor B foram condenados a pagar a integralidade da dívida, caso o credor encontre patrimônio de um só, valor suficiente para cobrir toda a obrigação, interrompida está a prescrição em relação a ambos. Por quê? Porque a prescrição, nesse caso, diz respeito a garantir o cumprimento da obrigação. Não importa se esse cumprimento vai ser feito com patrimônio só de um ou só de outro. Por quê? Porque pode ser que um pague a integralidade da dívida e depois vai cobrar do outro devedor. Se o devedor A paga lá os 10.000 devido, depois ele pode cobrar 5 do devedor B. Então, a resposta é encontrado patrimônio, ainda que apenas de um dos devedores solidários, interrompida está a prescrição em relação aos dois. Dois detalhes importantes da prescrição intercorrente, recomendo que você escute de novo esse áudio para não embaralhar as ideias, né? E que você fique de olho nas suas ações para não deixar o fantasma da prescrição te atormentar. Fica com Deus e até a próxima lição prática.